Vamos agradecer ao Papai do Céu por mais esse momento. Pedir a espiritualidade boa e amiga que ilumine o Júnior, que a dona Nair possa fazer uma boa leitura. Agradecer por mais esse dia de vida, permitir que a gente possa vir mais um dia fazer uma reflexão. Que assim seja. Ajuda-te e o céu te ajudará. Do ponto de vista terreno, o ensinamento buscai e achareis semelhante a este. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o fundamento da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, uma vez que o progresso é filho do trabalho e que põe em ação todas as forças da inteligência do homem. Na infância da humanidade, o homem apenas usa da inteligência à procura dos alimentos, dos meios de proteger-se da tempestade e defende-se de seus inimigos. Deus, porém, diferenciando-os dos animais irracionais, deu-lhe o desejo incessante de melhorar-se. É a esse desejo que o leva a pesquisar meios de melhorar sempre suas condições de vida e o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, visto que é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Por essas pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se purifica, as necessidades do corpo sucedem ao do espírito. Além do alimento material, é preciso alimentação espiritual. É assim que o homem passa do estado de selvagem para o de civilizado. Porém, o progresso que cada homem realiza individualmente durante sua vida é muito pequeno, até mesmo imperceptível, para um grande número deles. Como é que então a humanidade poderia ter progredido sem a persistência e a resistência da alma? Supondo-se que as almas deixassem a Terra todos os dias para não mais voltar, a humanidade não progrediria, visto que seres primitivos encarnaria incessantemente e teriam de fazer tudo de novo e aprender tudo outra vez. Se isto ocorresse, não haveria razão para que o homem fosse hoje mais avançado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que, a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, retornando com o progresso que adquiriu e acrescentando a cada reencarnação alguma experiência a mais. A alma passa gradualmente do estado de selvagem à civilização material e desta à civilização moral. Obrigado, Nair. Boa noite a todos. Essa leitura, a gente escolheu agora ali há pouco, mas ela tem tudo a ver com o que a gente vai, com o raciocínio que a gente vai desenvolver aqui hoje. E o tema dessa palestra, como vocês já viram aqui, é uma pergunta, né? O que é essencial para você? Vocês já se fizeram essa pergunta? O que é essencial? O que faz parte? O que não pode ser extraído? Isso é essencial. Faz parte da minha vida. O que é essencial para o meu caminho? Né? Aí eu fui entrevistar algumas pessoas aí que eu conheço. Algumas pessoas, alguns conhecidos, parentes, amigos e tal, e fui fazer a pergunta, né? A queima-roupa. O que é essencial para ti? E aí veio várias respostas, né? Alguém arrisca aqui? Alguém quer responder? O que é essencial? Saúde. Boa. Aliás, essa eu acho que foi uma das campeãs de resposta. Mais alguma? Família, dinheiro, amor, trabalho. Olha só, tudo isso saiu, gente. Eu vou escrever aqui. Saúde, família,
trabalho. Saiu também. Aí saiu. Sentido para a vida. Saiu consciência. Enfim, uma série de respostas aí. Mas eu acho que aqui resume bem algumas coisas que são muito importantes para a gente. Concordam? Mas isso aqui muda conforme a nossa fase, conforme que a gente está passando na vida. Isso também foi uma outra coisa que eu observei. Por exemplo, tinha um amigo meu que ele sempre dizia isso, não precisava nem perguntar. Dizia, para mim é essencial liberdade. Adora viajar, conhece o mundo todo e está sempre realmente viajando, tanto é que é casado, mas optou por não ter filho. O casal não quis ter filho para não perder a liberdade. Liberdade para eles é essencial. Mas aí ele teve um problema de saúde. E aí eu liguei para ele. E aí, como é que está? Fulano, que é essencial para ti? Saúde. Saúde, 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 saúde. E isso tu me conhece, né, Júnior? Tu sabe o que era essencial para mim? Liberdade, né? Pois é, agora eu preciso de saúde. Está recuperando, né? Está tudo bem já. Mas o que eu quero mostrar com isso é que isso pode mudar. E tem coisas que são realmente essenciais, mas tem coisas que são acessórias. Mas essas coisas acessórias podem atrapalhar a nossa chegada no que é o essencial na vida. Né? Por exemplo, aqui dinheiro, para alguns, vão dizer assim, dinheiro não é essencial, mas ele pode ser um importante acessório. Por quê? A falta do dinheiro para poder ou cumprir com os nossos compromissos, ou mesmo alimentar a família, é perturbador, né? Então, pode tirar, por exemplo, algo que não está escrito aqui, que é a paz. Para muitas pessoas, a paz é essencial. Não é para algumas pessoas, para todo mundo é importante ter paz, mas é que depende do momento da nossa vida. O que é essencial, ele vai mudando, vai alternando, né? E geralmente muda nos momentos de crise. E não precisamos falar aqui de crise política ou de crise econômica do Brasil ou crise econômica mundial, as nossas crises pessoais. Quando se fala crise é um momento de oportunidade, né? Crise é a hora que a gente pode enxergar novas alternativas, isso parece meio cansado já, essa frase é comum demais, né? Meio clichê que fala, né? Isso aí é uma frase pronta que nem é assim. Será que não? Outro dia eu estava assistindo a um vídeo com um guru indiano. Eu gosto muito de alguns gurus assim, indianos. Não que eu idolatre nada disso. É porque eles são muito claros assim, na maneira de falar, são muito simples e tudo. E acho que em alguns casos ali falam grande verdade. Aí, no caso específico desse vídeo que eu estava assistindo, um cidadão lá no meio perguntou para ele assim, não sei como é que ele chamou de mestre, ou não chamou nada, só disparou a pergunta. O que é mais importante para a gente ter sucesso na vida? Deus, destino, esforço ou sorte? E aí aquele guru parou, pensou, como é que é mesmo? Deus, destino, aí ele repetiu, esforço ou sorte? Tá, ok. E ele respondeu o seguinte, olha, talvez as 4 coisas, mas vamos nos concentrar naquilo que a gente tem controle. Tem controle sobre Deus? Não, né? Então, elimina. Destino, como sendo uma fatalidade, algo que vai acontecer irremediavelmente, inevitavelmente, não tem controle, então elimina. Tem controle sobre a sorte, né? Seja lá o que querem achar que seja sorte? Não, né? Se tem que acontecer, vai acontecer. Tem controle sobre o esforço? O esforço sim. Então a única coisa que eu tenho nas minhas mãos é o meu esforço. Ora, se é a única coisa pela qual eu consigo ter controle, então seria lógico eu pensar que eu tenho que destinar 100% da minha energia no meu esforço. Certo? E não é isso que acontece muitas vezes. Muitas vezes, assim, a gente acha que, por exemplo, essencial
ter dinheiro não é essencial. Para algumas pessoas, ser muito rico é essencial. Certo? E aí o que eu faço? Eu sonho uma vida inteira em ser muito rico, em ter muito dinheiro. E aí eu vivo jogando na Mega Sena, sonhando, fazendo planos com o que eu vou fazer com a fortuna. Aquela fortuna que eu sonho em ganhar. E aí, não tem mal nenhum em fazer apostas. O problema é que muitas vezes a energia que eu direciono vai toda para aquilo ali, para algo que eu não tenho controle nenhum. E deixo de canalizar a minha energia para algo que eu tenho controle, como, por exemplo, o esforço. Mas o esforço precisa ser algo inteligente, precisa ser algo bem direcionado, precisa ter foco, eu preciso pensar. Não é simplesmente eu levantar da cama de manhã e pronto, eu vou trabalhar que nem um louco, porque eu tenho que dar conta e tal, e eu corro para cima e para baixo o dia todo e tal, quando eu vejo no final do dia, muitas vezes eu não produzi muito. Me desgastei, cheguei cansado, exaurido muitas vezes. Mas, puxa, parece que eu não dei um passo para frente. Quer ver uma coisa? Isso acontece muito com negócio, empresa. Não importa o tamanho da empresa. Tá? Isso é comum. Vocês terem uma ideia, mais de 40% das micro e pequenas empresas aqui no Brasil estão ou vão entrar em colapso. Por quê? Porque ninguém ensina a ser empresário. Na faculdade ensina. Não ensina. Lá na faculdade vai mostrar alguns casos de grandes corporações, vai mostrar controles mirabolantes, que na prática é muito difícil de colocar. E é tudo muito complicado, subjetivo e tal. Então é difícil alguém ensinar como é que se faz. Mas só para tentar clarear um pouquinho mais. Então, qual é a primeira coisa que alguém que tem, ou seja, um ateliê de costura, ou uma pastelaria, ou um escritório de contabilidade, ou, enfim, qualquer negócio, o menor que seja. Qual é a primeira coisa que o empresário, vamos dizer assim, tem que saber quando ele põe o pé na empresa dele no primeiro dia do mês? Tem que saber isso. Se ele não souber disso, ele está trabalhando no escuro. Ele tem que saber quanto que ele precisa faturar para poder cobrir as despesas com aluguel, impostos, contador, salário dos funcionários, e aí tudo o que vem por trás, 13º, provisão de férias, os impostos dos funcionários, o veículo, o computador, o desgaste, a manutenção, tudo isso tem um custo, e eu preciso saber quanto que eu preciso faturar, pelo menos para cobrir isso, para chegar no meu ponto de equilíbrio, que se diz. À medida em que eu sei disso, que eu tenho o DNA do custo da minha empresa, eu sei que, pronto, agora que eu já cobri os custos, já faturei tanto para cobrir aquilo ali, daqui para cima é o quê? É o lucro. Ali eu vou poder expandir, montar uma filial, contratar mais gente, diversificar, enfim, fazer o que está no planejamento. Acontece que, via de regra, a gente trabalha no escuro. A gente não sabe exatamente quanto custa por dia para ter o nosso negócio aberto. Certo? E aí o que acontece? É um esforço, muitas vezes, louco, tolo. Por quê? Porque a gente se desgasta muito, mas não sabe para onde é que está indo. Então não importa se o vento é bom, se a gente não sabe para onde está indo, a gente precisa saber. Não dá para trabalhar no escuro. Então, a mesma coisa acontece com a nossa saúde, por exemplo. Eu estava assistindo também um vídeo de um médico, no YouTube, estava vendo, e ele estava falando sobre as 3 principais causas de câncer, que podem ser individuais ou as 3 combinadas, que são conflito emocional, desnutrição e intoxicação. Pode ser as 3 coisas combinadas. Quando eu falo de desnutrição, não é falta de alimento, é o alimento errado. A gente está desnutrido quando faltam alguns ingredientes importantes, alguns componentes importantes da nossa alimentação, algumas vitaminas, minerais, tal. Isso deixa a gente desnutrido. E intoxicação, então, por intermédio dos venenos que a gente acaba ingerindo na própria alimentação. Ou aquilo que a gente
prefere, né, ou seja, pelo uso de algumas outras substâncias, o cigarro, o álcool, ou mesmo pelo excesso de alimentos processados, né, que são extremamente ácidos, e até eu vou tocar nesse assunto aqui com vocês. Mas o fato é que, muitas vezes, e o que é mais grave, na maioria das vezes, a gente está no escuro. A gente está igual aquele empresário que não sabe quanto custa para manter a empresa dele aberta. A gente não sabe o que faz bem e o que não pode ser feito. A gente sabe muitas vezes por alto, mas hoje, como tem muita informação, aí muitas vezes a gente sai com essa assim, né? Ah, tá louco? Desse jeito não pode comer mais nada mesmo, vou viver de vento. E aí, joga tudo no mesmo balaio e pronto. Não muda nada, né? Enquanto que, ao mesmo tempo que eu tenho esse tipo de atitude, eu posso responder a essa pergunta, o que é essencial para você, com essa palavrinha aqui, ó, saúde. Para mim, saúde é essencial. Então tá. O que eu estou fazendo pela minha saúde? E, na verdade, essa é a grande pergunta. O que eu estou fazendo? Qual é o meu compromisso com o que é essencial para mim? Se é saúde, o que eu faço? Estou me alimentando certo? Estou buscando informação para saber como funciona? Tem tanta coisa agora. Estão falando, cuida com... A gente precisa de gordura, mas tem que ver o que é gordura boa, o que é gordura ruim. Porque até um tempo atrás não podia comer gordura. Hoje já se sabe que é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo as gorduras, especialmente para o cérebro. Mas até um tempo atrás, não, tem que cortar tudo, não pode. O que eu estou fazendo, por exemplo, pela minha família? Se eu quero um bom relacionamento... E olha só que interessante. Se eu primo por um bom relacionamento familiar, muitas vezes, significa até eu me afastar. Pode significar isso? Eu mesmo passei por isso. Há uns, 17 ou 18 anos atrás, eu me desliguei do negócio da família. Por quê? Porque a gente estava tendo tanto conflito, e aí eu pensei, bom, daqui a pouco, nem aqui, nem na família, né? Então é hora de sair de cena, como se diz, né? E deu certo, né? Funcionou. O objetivo era esse, era recuperar ou evitar que aquilo, né, tomasse uma proporção que daqui a pouco fosse difícil, né, de prosseguir. Então, deu certo. O que eu estou fazendo? Se dinheiro é essencial para mim, o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando, eu estou sabendo controlar, eu estou conseguindo ganhar mais do que eu gasto, né? Eu sou uma empresa também, né? Cada um de nós é uma empresa. E aí? Eu produzo mais recursos do que eu consumo de recursos? Por mês? Como é que é? Não, estou gastando mais do que ganho. Ok? O que eu posso fazer então? Se isso é essencial, o que eu preciso fazer? Essa é a pergunta. Sei o que eu vou fazer, vou buscar informação. Qual é o meu compromisso agora com o que eu já sei depois, né? Com o trabalho, a mesma coisa. Teve gente, inclusive, que respondeu, antigamente, eu falei com uma amiga nossa, trabalhadora lá do CEU, de Blumenau, e ela teve um problema seríssimo de saúde, um câncer no cérebro, e operou e tudo e tal. E hoje ela está lá, bem, contrariando, inclusive, o que os médicos diziam. Ela já era para ter desencarnado há muito tempo, não poderia andar se estivesse viva, enfim. Está lá, recuperou, acabou de recuperar agora, semana passada, a carteira de motorista dela. Está dirigindo. E ela dizia, antes era a realização profissional, que é essencial para mim. Hoje é saúde, obviamente. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que é importante, depois de respondida essa pergunta, né, para nós mesmos, é saber o que eu preciso fazer. E muitas vezes, a gente comete algumas falhas conosco mesmo, né? Com a busca do que é essencial, né? Com o nosso bem-estar. Via de regra, todo mundo busca ser feliz, na verdade, né? Só que cada um busca de um jeito diferente. Para eu ser feliz, eu preciso da saúde, para o outro precisa ter dinheiro, porque às vezes está passando por um problema sério, então aquilo abala. Para o outro é ter paz, porque está passando por um conflito muito sério na família, né? Então, o que eu preciso fazer? Mas tem algumas coisas que nos impedem de chegar. E eu anotei aqui 3 delas. Primeira coisa, deixar para depois. Procrastinar, essa palavra difícil aí, mas empurrar com a barriga, no popular. A gente deixa para depois. Muitas coisas na nossa vida. Só que aqui,
A gente precisa lembrar que nós estamos falando do quê? Do essencial. Faz parte, não dá para tirar. É fundamental. Então, se é fundamental, eu não posso deixar para depois. Não tem lógica. Eu não posso empurrar com a barriga. Por mais que isso me dê medo, por exemplo, de tomar algumas atitudes, mas eu preciso tomar. Por quê? Porque para um assunto desse, quanto mais eu deixo para depois, maior fica o problema. O problema não se resolve sozinho. Tem coisas que sim, que é bom a gente dar um tempo, afasta e tal. Né? O tempo dá uma consertada muitas vezes, mas tem coisas que não. A gente precisa tomar uma atitude em cima disso. Então, deixar para depois é muito sério. A falta de vontade de aprender é outra coisa muito séria. E que isso, muitas vezes, no caso da saúde, a gente resolve quando a água bate, né? Quando vem essas crises nossas, né? Uma crise de saúde, por exemplo, uma crise mais séria, aí a gente vai pesquisar, vai ouvir um médico, vai ouvir outro, né? Vai entender como é que funciona aquela doença. Eu mesmo passei por isso também, quando eu fui presenteado com uma hepatite C. Opa, hepatite C. Será que vai me dar então câncer de fígado? Porque as primeiras coisas que eu li é isso, né? Ela é uma doença silenciosa, não dá sintoma nenhum, então quando a gente sabe, aí eu vou ter já um problema sério, ou câncer de fígado ou cirrose. Ponto. Eram essas duas coisas. Puxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, como é que eu vou descobrir como é que estão as coisas? Aí, faz uma biópsia, ok. Tem tratamento? Tem. Dá muito certo? Não, não dá muito certo. Enfim, vai. Eu digo que fui presenteado porque acabei depois, agora, recentemente, fazendo um outro tratamento, curou. E aí eu fiquei com o quê? Com os hábitos que eu adquiri. Tive que mudar algumas coisas. Né? Eu fui aprender como é que a alimentação deveria ser, como é que seria a atividade física, como a atividade física é importante para a saúde do fígado, por exemplo. Nunca ligava uma coisa com outra. Mas tem tudo a ver. Para quem tem gordura no fígado, por exemplo, é fundamental. Alguns alimentos têm que ser cortados, outros têm que ser incluídos, enfim, e foi e tal. Tem alguns especialistas aí que dizem o seguinte, alguma coisa que a gente muda na nossa vida para virar um hábito, tem que ser repetido aí pelo menos por 20 ou 21 vezes, ou 21 dias, algo assim, né? Eu, como demoro mais um pouquinho, eu levei alguns aninhos aí, eu acho que uns 8 ou 10 anos, para transformar em hábito algumas coisas. Algumas coisas que eu mudei, né, na minha vida. Mas virou. E aí agora não existe mais a hepatite C e eu ganhei de presente novos hábitos. Mas precisou da crise. Bateu um susto danado, deu um medo. E aí, só que aí faz a gente se mexer. Né? Puxa vida, eu não vou ficar esperando. Pô, eu li que pode dar o câncer de fígado. Eu não vou ficar esperando, né? Ter o câncer ficar todo amarelo, né? Como fica. Vamos descobrir como é que é. Então, a falta de vontade de aprender, muitas vezes, ela é corrigida com essas crises que a gente tem, né? Mas muitas vezes nem assim. Às vezes a pessoa está tão desmotivada que nem a gente faz igual aquele sujeito que chega lá numa livraria para comprar chega lá e diz, moço, tem livro de automotivação? Tem sim, tá vendo essa prateleira longa aqui? Lá no final. Não, mas não tem mais aqui perto. Então, ou seja, motivação zero, né? Tá para baixo mesmo. E é importante a gente, quando percebe que está entrando até num ciclo desse de motivação total, tudo tem que interromper. Corta o mal pela raiz. E aí eu entro num terceiro ponto aqui, que muitas vezes a gente procura e cai nesse erro, que é de buscar atalhos. No caso da saúde, a gente procura pílulas mágicas para resolver os problemas. Né? Se eu tenho um problema de pressão, não estou dizendo que remédio não é necessário em alguns momentos. Eu estou dizendo é que, por exemplo, eu não preciso viver uma vida inteira tomando remédio, por exemplo, para controlar colesterol, para controlar a pressão. Não, mas o médico diz que tem que... Sim, vários médicos vão dizer que é assim que funciona. Mas vários outros médicos vão dizer o seguinte, olha, nós precisamos tratar a causa e não o sintoma. Vou ler para vocês aqui. Olha só que interessante. Aí, falando do médico ali que falou
citando os 3 fatores que causam câncer, ele também cita nesse vídeo um médico alemão, prêmio Nobel de Medicina em 1931, Dr. Otto Heinrich Warburg. Esse médico alemão, ele foi talvez um dos pioneiros no estudo sobre como funciona, como se alimentam as células cancerígenas. Ou seja, como é que o câncer evolui, como é que ele cresce. E o estudo dele foi tão bom, tão importante, que na equipe dele teve mais outros 3 prêmios Nobel de Medicina, depois dele. Só que esse médico alemão, ele era judeu, e durante o regime nazista, o Hitler, que tinha perdido a mãe desencarnada por câncer, poupou a vida dele por causa do volume de estudos e de conhecimento que eles já tinham desenvolvido na equipe dele, no laboratório dele. Então poupou porque era um assunto muito importante. O que aconteceu? Depois, como ele foi confundido como um colaborador do regime nazista, e na verdade não foi isso, ele foi poupado, né? Só como eu já falei, muitos dos estudos dele foram ignorados, não eram usados pela comunidade médica por causa disso. Uma confusão. Aí, tá? Mas hoje estão voltando a citar. E ele fala, dentre outras coisas, que o que alimenta a célula de câncer, o que alimenta o câncer mesmo, os tumores e tudo, é açúcar. O câncer vive de açúcar. Então, não só açúcar, carboidrato se transforma em açúcar, né? Enfim. Mas aqui, nós tivemos a felicidade de receber algumas psicografias do Dr. Otto Heinrich Warburg. Uma delas eu lembro que era num Fórum Espírita de Blumenau, que acontece todo mês de setembro em Blumenau. Durante um fórum veio uma psicografia e veio assinada depois Otto Heinrich Warburg. Ele chamava atenção sobre... eu não lembro agora se era a psicografia que chamava atenção para a interrupção da menstruação, que muitas mulheres estão buscando esse caminho, e ele chama atenção que isso pode trazer problemas sérios lá na frente por causa do excesso de ferro no sangue, ou se era falando sobre a acidez dos alimentos industrializados e o prejuízo que isso traria para o corpo. Mas o fato é que veio essa assinatura e ninguém sabia quem era. Aí a gente foi pesquisar, e aí então fomos saber quem era. E depois recebemos mais psicografia dele. Veio uma delas que eu vou ler aqui para vocês. Olha só. Só para ver como é importante a gente buscar a informação no lugar certo e ouvir outras opiniões, né? Porque muitas vezes a gente acredita num único médico, é meu médico há 20 anos e ponto final. O que ele fala é verdade. Mas será que ele já está mais bem informado? Será que ele já sabe sobre os últimos estudos? Né? Será que realmente ele tem a informação certa? Ou será que ele está comprometido com a indústria farmacêutica, por exemplo, que é vender remédio mesmo? Tem disso. Né? O texto. Colesterol natural. Aí, observação, tradução simultânea. Por quê? Porque aí, aqui depois eles explicaram, esse médico desencarnado estava falando em alemão para um outro espírito traduzindo para o português e o médium aqui psicografando. Fala o seguinte: os ácidos graxos, como todas as gorduras, fazem parte do sustentáculo da sobrevivência humana. Preocupa-nos a todos da ciência o que faremos no futuro, mais ainda a destruição dos corpos humanos. O colesterol é parte decisiva no funcionamento do cérebro e de todo o processo imunológico natural. O colesterol não é gordura, mas a gordura é um dos muitos derivados do colesterol. A Terra passa por uma idade média, e aqui entre aspas, uma fase negra, com ignorância e falta de conhecimento. Nesses dias atuais, passa-se por uma fase negra, com o pseudo-conhecimento, onde os interesses estão à frente da saúde e da pesquisa séria. O colesterol é agente natural benéfico ao coração, e numa pesquisa interesseira, se faz o colesterol de inimigo do coração. E não é verdade. O
colesterol beneficia e, ao chegar a qualquer tecido endotélio inflamado, lutará contra a inflamação, mas juntamente com o cálcio são acusados de vilões. E as drogas, os remédios que são dados aí, alimentarão outros males, mas não curam o endotélio vascular. Até uma pesquisa séria do projeto Framingham Heart Study, da pequena cidade americana de Framingham, nesse estudo não divulgaram o mais importante, que os participantes, a grande maioria dos participantes desse estudo, morreram, tiveram óbito com baixíssimos índices de colesterol. Isso não se fala, não se divulga isso. Que colesterol alto, dizer que colesterol alto não pode e tem que tomar remédio, isso dá muito lucro, gente. Pesquisa iniciada em 1948 demonstra que os laboratórios é quem decidem os males e a farmacologia envenena os corpos humanos. O câncer não deveria mais existir. Olha só. A acidez deriva de uma alimentação deficitária e processada. Isso ele já falava numa outra psicografia. Alimentos processados, temperos prontos, isso aí são extremamente ácidos, os refrigerantes são os mais ácidos, e o ambiente ácido é um ambiente propício para o desenvolvimento do câncer, por exemplo, mas de uma série de outras doenças. Os refluxos da intolerância dos novos corpos, as misturas alimentares camufladas, as bebidas com níveis baixíssimos de pH, quer dizer, pH baixo é ácido, esses sim são os verdadeiros vilões, mas não o colesterol natural, fabricado naturalmente pelo fígado. E a propaganda criou enormes paradigmas, que fechou um sistema onde os ouvidos creem e os olhos desejam os enganos e os venenos propostos e fabricados. Abram os olhos, cuidando do corpo sagrado dado a todos. E aí ele continua aqui. O colesterol é quem faz os hormônios terem as forças devidas para os processos de mutação da puberdade para a fase adulta, fabricando esteroides, fabricando testosterona e outros tantos hormônios femininos e até de maternidade. Tudo isso precisa de colesterol para existir no nosso corpo. Enfim. E aí ele vai. Ele diz, inclusive, não tem colesterol bom e ruim. Um traz e o outro leva de volta para a corrente sanguínea. Os dois são necessários. Então, assim, tem muito erro, tem muita informação que já existia há um tempo atrás, mas que não foi usada. E a gente, muitas vezes, acredita cegamente num único profissional e pronto. Novamente, se a saúde é essencial para mim, o que eu estou fazendo por isso? Eu tenho a informação hoje tem aos montes, gente, mas eu estou buscando aprender, estou peneirando essa informação, estou buscando segundo as opiniões, né? E estou, mais importante, mudando realmente os hábitos. Porque, como falou aquele indiano lá, o que vale é o esforço, mas esse esforço precisa ser inteligente, precisa ser direcionado, certo? Então, para eu direcionar o meu esforço, eu tenho que saber onde que eu tenho que atacar. Igual na empresa lá que eu falei, onde eu vou? Não estou dando. Agora eu sei tudo o que acontece, sei. Onde é que está o problema? Eu vou atacar o problema. Esforço direcionado, usando a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa capacidade de persistência, de resiliência, que é a nossa flexibilidade, né? A nossa capacidade de resistir aos solavancos aí. Resistir mesmo. Resistir. Então é isso que essas crises na nossa vida provocam, ou devem provocar, se a gente tiver esse olhar de que a crise realmente é uma oportunidade. Se eu assumir uma postura de revolta, por exemplo, como é que alguém revoltado vai receber ajuda, por exemplo? Se eu estou revoltado, eu saio dando literalmente patada em todo mundo, né? Saio esbravejando, cara feia, brigo com todo mundo, brigo até com a minha sombra. Como é que alguém vai querer chegar perto de mim? E como é que a ajuda vai chegar até mim? Quando eu peço ajuda, posso rezar de joelhos, pedindo ajuda. Mas se eu levanto, né, ao me levantar, eu já saio brigando com o mundo, brigando com as pessoas que estão ao meu redor, como é que a ajuda vai chegar até mim? Se eu peço ajuda, ela vai vir, não é uma luz branca que vai acender e milagrosamente vai resolver o problema, né? É através de pessoas. Pessoas que vão dar um conselho, vão provocar uma reflexão, vão ensinar um caminho, vão dar uma informação que eu não tinha,
vão fazer eu pensar, ou vão fazer até um elogio, vai dizer, olha fulano, tu sabias que tu tens essa qualidade? E muitas vezes a gente nem sabe, mas ouvindo da outra pessoa, puxa, é verdade, isso pode mudar. A gente pode tomar uma decisão na vida baseado nisso. A pessoa foi usada como instrumento. Ela nem sabe da importância que tem o que ela falou, muitas vezes. E acontece muito isso mesmo. Mas quando a gente é bem intencionado e pede ajuda e se esforça, aí entra a questão do esforço, a gente é ajudado. Lembra que o esforço é a única coisa que está no nosso controle? Deus, não temos como controlar, né? Mas olha que engraçado. Na medida em que eu aumento a minha dose de esforço, eu sou mais ajudado? O que será, né? Será que é porque eu passo a merecer mais? Quanto mais eu me esforço, mais eu mereço. Quanto mais eu mereço, mais eu recebo. Olha que isso é um ciclo virtuoso. Mais esforço, mais merecimento. Mais merecimento, mais ajuda. Mais ajuda, opa, já comecei a sair da minha crise, certo? E assim eu vou. Eu inverti o sentido da roda. Agora eu já começo a girar para frente. Por quê? Porque eu me esforcei. Se alguém for pedir, aqui em São João aconteceu um caso muito claro, assim, duas situações bem diferentes. No mesmo lugar. Vocês vão conhecer onde eu falo. Lá na entrada, na avenida que entra, tem um semáforo, certo? Naquele semáforo, até algumas semanas atrás, vinha uma senhora com uma bandejinha cheia de paçoquinha vendendo. Então ela vinha com uma cara muito triste, passando entre os carros. Ela parava no lado da janela e olhava assim. Olhava a paçoquinha e olhava pra gente. E eu sou meio frio para isso mesmo, eu já nunca comprei uma paçoquinha da mulher. Né? Porque aquilo ali não sei, não inspirava. Eu não sei da vida dela, não sei nada disso, né? Mas não tinha uma palavra. Não tinha palavra, só aquele gesto ali. Esses dias aí eu estava entrando, tinha uma moça. Não porque era uma moça e uma senhora, mas a moça parou do lado do carro. Era uma bandejinha, aí não era paçoquinha, era pé de moleque. Assim, moço, eu estou juntando um dinheiro para consertar uns dentes que eu tive que implantar e tal. Quem vai fazer isso é a doutora fulana de tal. Ela só vai cobrar o material, mas eu preciso juntar um dinheiro para pagar aquele material. Conhece essa dentista? Eu disse, conheço. Então, eu estou aqui fazendo isso aqui porque eu preciso juntar esse dinheiro. Isso aqui nas minhas horas vagas e tal. Vamos comprar? Eu disse, não, querida, eu não quero não. Vai, olha só. Não, vai, me ajuda, eu preciso juntar o dinheiro e tal. Aí eu senti, aí na hora eu disse, peraí, olha só. Ela estava bem arrumada, sorridente, e contou ali, rapidinho, numa parada sinaleira, ela contou, tal. Beleza, comprei os pés de moleque ali, ela foi para outro carro e tal, e o pessoal foi comprando. A atitude era completamente diferente. E ali a gente viu o quê? Esforço, humildade, desprendimento. Opa, para ela era um problemão, ela queria resolver, e ela foi fazer o que era preciso fazer. E aí depois eu cheguei no escritório, assim, puxa vida, aqui é difícil a gente ver isso. Né? Assim, com essa... Era uma moça bem vestida, tudo, mas não tive a menor vergonha. Ela disse, não, e preciso e tal, estou aí para resolver. Estava comprometida com aquilo ali. Né? E se esforçando. Então, se isso acontece com a gente, né? Quando a gente vê esforço da outra parte, a gente tende a ajudar mais, ou a gente tem mais vontade de ajudar, ou a gente quer ajudar até muito mais do que a pessoa pediu, né? Porque depois eu já fiquei pensando, será que ela não gostaria de trabalhar com venda também? Porque para poder trabalhar com venda precisa disso, né? Ela estava ali, né, fazendo aquilo. Aí fiquei já pensando, onde é que poderia ser e tal. Mas por quê? Porque ela mostrou um esforço muito grande ali. E com alegria. Né? E muitas vezes a gente não faz, a gente não se esforça. Então o que eu digo, olha que engraçado, quanto mais a gente se esforça, mais a gente acaba se conectando com Deus, mesmo que seja algo que a gente não tem controle. Ou seja, tem sim. O controle é onde a gente muitas vezes menos coloca energia,
que é o esforço próprio. Né? Então, tem lógica isso, gente? Faz sentido? Então, vou contar para vocês aqui, para finalizar, uma história do que é, uma história que vai ilustrar isso aí. Qual é o meu compromisso com aquilo que é essencial? Muitos de vocês, eu tenho certeza que conhecem essa história, vocês vão lembrar disso. Um sujeito foi contratado como engenheiro numa empresa em São Paulo. Ele é de estrangeiro, veio da Nova Zelândia. E aí, logo em seguida de São Paulo, ele foi transferido pela empresa mesmo, lá para o Pará. Foi trabalhar na selva amazônica e ficava então sediado numa pequena cidadezinha lá. Era quase uma aldeia, mas uma cidade bem pequenininha. E lá ele conheceu uma moça por quem se apaixonou, e eles então começaram a namorar e tal, tiveram um romance. E esse cidadão tinha o sonho da vida dele, era poder ter um barco e conhecer o mundo. E ele disse isso para ela, né? Olha, o nome dela era Giane. Giane, meu sonho é ter um barco e a gente poder viajar o mundo. Ah, é? Já tem o barco? Não, não tem o barco ainda. Mas esse é o meu sonho. Ok, o nome dele era Robert. Tiveram algumas crises ali, tudo e tal. No meio de uma crise, ele tinha dito, inclusive, que ia voltar para Nova Zelândia e tal, e ia terminar e pronto. Aí ele resolveu, não, peraí, eu vou ser feliz ao lado dessa mulher. E voltou, correndo lá dentro da cidade para procurar por ela. Nesse mesmo dia, nesse mesmo momento, ela sofreu um gravíssimo acidente. Ela foi atropelada. E corre para o hospital, vai todo mundo e tal. Ela perdeu muito sangue, precisou de várias transfusões e tal. Foi muito sério o problema ali, mas ela não morreu e se recuperou. Pronto. Se recuperou completamente, assim, né? Daquilo. Ficou sem sequelas. E aí, lá pelas tantas, então, eles resolveram então se casar. Mais tarde tiveram um bebê. E aí, mas antes de ter o bebê, ele conseguiu comprar o barco, botou inclusive o nome dela no barco e tal, e foram para Nova Zelândia, que ele queria apresentar ela para os pais. Os pais, a mãe dele era muito preconceituosa, não aceitava e tudo mais e tal, mas ele foi. E foram lá e tal. Então ela foi para lá, já grávida e tudo. Chegando lá, ele viu atracado lá um barco com uma bandeira do Brasil. E ele disse, opa, bandeira do Brasil aqui, é um veleiro. Chegou lá para se apresentar e tal. Era a família Schirmer. Isso. Aí, ele chegou lá, se apresentou, quem são? Tá, eu sou o Wilfredo, mas pode me chamar de capitão, e a gente está dando a volta ao mundo, não sei o que, tá. Olha, eu trabalhei muito tempo no Brasil, enfim. Acabaram ficando amigos, porque numa dessas voltas ao mundo, eles acabaram passando, acho que 2 ou 3 meses lá, e ficaram muito amigos. O tempo passou, e um belo dia, o Robert encontrou a família Schirmer, aí já tinha nascido a bebê, que era a Cat. E se encontraram aqui no Brasil. Mas a Giane já não estava mais, ela tinha desencarnado. Por quê? Porque durante as transfusões de sangue ela contraiu o HIV, ela ficou soropositiva porque o sangue era contaminado. Não sabia isso, 1992, se eu não me engano, 93, não sei. Não tinha controle sobre isso, né? Sabia muito pouco sobre AIDS, sobre HIV, e não tinha controle mesmo. O que aconteceu? Ela ficou soropositiva, passou para ele também, tiveram a Caterina, e ela também nasceu soropositiva. O que aconteceu? Quando eles encontraram a família aqui no Brasil, a Jane já tinha morrido e ele disse, olha, nós acabamos nos contaminando, a Jane no acidente, depois eu, agora a nossa filha, e o meu sonho é que a minha filha tenha uma vida cheia de aventuras no mar e na terra, muito intensa, assim como vocês fazem. Como vocês tiveram a vida de vocês. E eu estou doente. Não sei quanto tempo eu tenho, não sei quanto tempo ela tem. Então eu vou fazer um pedido para vocês. Eu quero que vocês adotem ela para mim. Né, para que ela possa ter, seja lá, o menor que seja a vida, mas que seja uma vida boa, uma vida intensa, que ela aprenda muito. Esse passou a ser o essencial para ele. Era a vida da Cat. E o que aconteceu... Depois eu ouvi uma palestra com o Wilfredo Schirmer aqui em Brusque outro dia, e ele também conta uma parte disso.
E ele falou que foi um choque, né? Imagina. Primeiro que a amiga desencarnou e ficaram sabendo daquele drama todo e tudo, e logo em seguida já veio um pedido desse, né? Um pedido mais do que especial, né? De um pai. E conversaram com alguns médicos, amigos e tal, todo mundo desaconselhou completamente, vocês estão loucos, porque vocês vão sair com uma criança que talvez tenha só 6 meses de vida, com uma doença que a gente não tem controle, não se sabe muito ainda, pode ter uma crise, vocês vão socorrer como? Vocês vão estar em alto mar. E imagina, olha que dilema, né, para resolver. Mas bateu mais forte a questão da vida dela, né? O que era importante para aquele pai era que ela tivesse uma vida igual eles proporcionaram para os filhos dele ali, né? Para que ela tivesse ter mais experiências. E de fato, depois a Katy desencarnou com 13 anos, 13 para 14 anos. Viveu pouco, mas talvez ela tenha vivido o que nós aqui não, em 3 ou 4 reencarnações não vamos ver. Por quê? Exatamente por causa desse compromisso desse pai e depois dessa família, né, que acolheu e fez isso tudo. Então, não é que a gente deve ficar, e peço para vocês, não fiquem com a parte triste disso, mas fiquem com a parte das perdas, né? Mas com a parte dos ganhos. Olha quanta coisa ganharam aí, né? Os pais da Katy, né, especialmente o Robert, o pai dela, né, que pensou nisso, né? Não, já que eu vou, mas ela precisa ter alguma coisa especial, que ela vai ter um tempo muito curto, tem que ser muito intenso isso. E se comprometeu com isso, ele veio a Florianópolis assinar os documentos de adoção, passando a guarda da filha. Né? A gente não consegue ter noção de como isso deve ser um exercício difícil de fazer, mas ele fez. Então, assim, não é de perda, mas o que ele ganhou? Quanto é que ele cresceu aí por uma atitude dessa, né? Ele não deixou para depois. Ele foi lá e disse, não, isso é essencial para mim, eu vou fazer. Essencial para mim é a vida da minha filha agora, eu vou fazer. O que for preciso, eu vou fazer. Imaginem para o Vilfredo, para a Heloísa Schirma e para os irmãos, né? Que ela ganhou aqui. Os irmãos ali, os filhos biológicos da família. Que ganho que foi. Olha que experiência fantástica. Curta, mas fantástica. Né? E eles viajaram com ela pelo mundo. E para a própria Katy. Eu ainda brinquei com a minha esposa, eu queria ler uma psicografia da Katy um dia, contando como foi essa vida. Provavelmente daria mais um livro. Né? Uma vida curta, mas extremamente intensa em todos os sentidos. Né? Então, viu como dá para ser rica a experiência? Não importa o tempo, isso é muito relativo, né? Mas o que importa é que a partir do momento em que a gente identifica o que é essencial, é o compromisso que eu assumo com isso e o que eu vou fazer para que esse essencial seja atingido na minha vida. Certo? Então, eu vou finalizar aqui. Essa parte vai ficar de fora lá da gravação, porque o YouTube acaba cortando automaticamente.